Oi, joga fácil, mas não acerta o passe. Corre muito, mas tropeça na vontade. É pé de rato, mas não perde a amizade. No nosso time todo mundo é de verdade. No campinho de terra todo mundo sonha, mas tem uns camaradas que jogam sem vergonha. Quer dar caneta. Boa noite, pessoal. Estamos aqui com mais um episódio aqui do nosso Pó de Rato. Time um pouco desfalcado, eu aqui de maestro aqui, junto aí, Edmil, beleza? Aqui o Fábio aí representando o Palmeiras. Estamos desfalcados aqui do São Paulo, né? Por motivo de força maior aí, não temos o nosso representante São Paulino. Mas vamos tocar aqui e a gente está um pouco atrasado aí, que a gente já não teve episódio há 2 rodadas aí do Brasileiro, então temos muito assunto para falar. Mas, primeiramente, vamos falar um pouquinho do que no dia 13 a gente teve o joguinho do Pé de Rato. A gente manteve, é melhor a gente falar isso, né? A gente manteve a invencibilidade, mas foi um jogo 0-0 lá, como eu e Edmil não tava. Fabião, faz a presa aí e fala um pouquinho desse jogo para nós. Beleza, Marcelo. É isso aí, 9 jogos invictos, né? E esse time do Alvorada, por exemplo, é um time que a gente sempre perdeu. A gente nunca conseguiu outro resultado lá. A gente sabe que é sempre difícil jogar lá na casa deles, né? Tem toda a dificuldade e tal. Tanto porque o time deles é bom e também porque o juiz sempre dá uma puxada para os caras, é normal, né? Até dessa vez a gente, né, vamos ser justos, o juiz que apitou não foi o Xandinho, foi um outro juiz e apitou legal. Não teve lá os errinhos para cá, para lá, mas normal também. Isso aí até os caras que ganham dinheiro aí da FIFA tem, lá vai ter também. O jogo é o seguinte, Marcião, jogamos muito bem de novo, tá? Não ganhamos por detalhe, na minha opinião, assim, a gente fez uma partida muito boa. O time dos caras veio o time bom deles, com todos os caras que são os bons, e aí, cara, eles reforçaram o time com três molecada, três caras de 19 anos. É muita sacanagem, mas assim, batata, os caras colocaram, sem vergonha na cara, colocou o moleque pra jogar, começaram com o moleque de atacante, e depois, no segundo tempo, eles tiraram esse e colocaram mais dois, que eram novos também. Só não colocaram os três ao mesmo tempo, mas enfim. E a gente já tá acostumado com isso, fomos pra cima. Primeiro tempo foi praticamente só nós. Os caras acho que não deram um chute no Forato, assim, não deram um chute no gol, nada. Tiveram alguns sustos que a gente tomou justamente por conta desse moleque aí que fez uma fumaça, alguma coisa, mas não chegou a finalizar, não chegou a chegar mesmo no gol. E o Paulo até teve uma chance no primeiro tempo, assim, que foi um cruzamento de escanteio, ele antecipa o cara na pequena área, assim, ó. Acho que ele bate, não sei se pegou no joelho dele, e o goleiro foi buscar no cantinho, assim, cara. Não é, assim, não é coisa que dá pra ver normalmente, não, cara. Se a gente vê, foi tipo aquela defesa do Brasão lá nesse jogo do Santos que teve aí. O cara pegou, assim, no susto, a queima-roupa, no cantinho a bola, a gente já tava comemorando. Aí no segundo tempo, os caras melhoraram um pouco, a gente continuou melhor. Aí lá logo no começo do segundo tempo, o Harles, ele entrou no lugar do Michel no segundo tempo. E o Harles acerta um chute de fora da área, assim, da entrada da área, cara. Uma paulada, pega seca na trave, assim, ó, mas pegou quase na altura do ângulo, assim mesmo. Ia ser um baita de um golaço e foi uma paulada. A bola bateu seca na trave e voltou para fora da área, pra você ter uma ideia. E assim, esse era o jogo, cara. A gente tava pra fazer o gol a qualquer momento. Time todo jogando bem, cara. Não tem assim. Foi um dos jogos do Pé de Rato que eu falo, não teve ninguém ali que você fala, pô, tava um pouco abaixo. Tanto é que a gente que tava fora ali, né? Eu comecei fora e o pessoal que tava lá fora, a gente não queria nem entrar, assim, pra não estragar o time que tava bem, entendeu? E muitos, até alguns, nem entraram no jogo, outros acabaram entrando, mas entrou mais pra descansar o pessoal que tava. E o Forato acho que pegou uma bola só, um chute dos caras e o jogo pegado no meio-campo. Aquele time dos caras joga bem, pega mesmo, os caras morde o tempo todo, mas assim, eu achei que o Pé de Rato
fez uma ótima partida, não foi boa, não, foi uma ótima partida. E pena que não saiu o gol, cara. Mas por detalhe, assim, tivemos essas duas chances que eu falei, assim, mais específicas, que, cara, não entrou por uma pega na trave, assim, que não tem nem como explicar, a do Harles e a bola que o goleiro defendeu lá também, do Paulo, não tem nem como explicar também, cara. Então, assim, tá bom. Foi empate, mas é aquele empate que a gente sabe que jogou melhor, entendeu? E é isso. Agora temos Acho mais um jogo. acho que o importante mesmo é a evolução, né? A evolução que a gente tá mais consistente. No último jogo, antes desse, né, que eu tava lá e foi sacrifício e a gente venceu o jogo ainda, né? Então, cada vez mais cascudo e aí acho que é só seguir assim. E aí a gente não vai ficar tanto lamentando aí, né? A gente nem vou entrar em detalhes ali, né? Mas que a gente aí futuramente vai ter um desfalque do Paulo aí, que sofreu um problema aí, né? Mas melhoras para ele lá, tal. Mas acho que, independente disso, acho que o Pé de Rato segue firme aí. Então, vamos pro próximo. Tem data do próximo já, você sabe? Vai ser não nesse domingo agora da Páscoa, no próximo, né? Ah, Próximo no próximo. domingo, acho que Contra é dia quem? 27, se eu não me engano, né? Dia 27 ou É vinte e isso aí, seis. 27 contra o Stevens. É contra o Stevens, Hum, aquele time dos policiais, né? esses caras eu conheço lá alguns. Bom, sei lá, Eu lá, lembro que a gente o jogou uma goleiro. vez, a gente jogou uma vez com eles no ano passado Isso. e fizemos um bom jogo lá. Foi bom Perdemos, jogo. eu não sei se perdeu de 3-2 Perdeu ou de foi. virada, foi 2 a É, 1 acho. mas eu acho que foi um jogo bom que a gente fez. Também tivemos várias chances lá. Eu acredito que Acho dessa que vez. perdemos de virada 3-1. Mas eu acho Ah, que tá. dessa vez dá para ganhar. Dá para ganhar. É que nem eu falei, todos os times que a gente tá jogando, que a gente não vinha ganhando, hoje a gente tá ganhando, tá empatando. Nosso time tá bem mais forte do que do ano passado, assim. E para você ver, praticamente com as mesmas pessoas, né? É uma ou outra Isso, pessoa nova isso. ali, mas na verdade é praticamente o mesmo time, é que cada um já tá ali sabendo o que tem que fazer, o Exato. time já tá se entrosando mais e estamos pegando cancha mesmo que a gente fala, né? O time tá bem. Eu acho que contra o Stevens a gente tem uma chance boa de ganhar. Com certeza. Acho que vai ter um bom jogo. Vai ser no mesmo lugar lá, né? No campo deles lá. Legal. Então vamos seguir. Aí eu acho que, como temos aí Palmeiras e Corinthians aí presentes, acho que a gente pode falar do clássico. Marcelo, só antes, E acho que de falar, vou dar a minha opinião, assim, pessoal dos destaques da partida. É que a gente, acho sempre legal. bom trazer aqui, na nossa opinião, é que, como dessa Claro. vez só eu vi, né, os destaques, né? Eu achei, assim, que o Paulo no ataque foi muito bem, ele consegue segurar e ganhar quase todas. O nosso time dá o Muito chute na bom. frente e ele ganha dos caras, segura, puxa contra-ataque, ele é muito perigoso e ajuda demais o time segurando a bola para o time sair. Então, o Paulo foi um destaque. O Vitor Luiz jogou muita bola. Primeiro tempo do Vitor Luiz, cara, ele meteu uma jogadinha assim, deu uma meia-lua de calcanhar no cara, que falar pra você, cara, jogada de quem manja, jogou muita bola o Vitor. A nossa zaga, o Alex e o Daniel firme de novo. E um destaque também pro Michel, cara, que no primeiro tempo ficou marcando o moleque lá de 19 anos e assim, ele toda hora ele ia pra matar a jogada, porque não tem como você querer cercar o cara, dar campo pro cara nem Uhum. nada, que não tem como. E ele foi muito bem ali na função dele, ele segurou o cara, não deixou jogar e assim, eu acho que esses foram os principais destaques, né, do nosso time. Achei que o Edmilson também voltou a jogar no ataque ao lado do Paulo no momento da partida, eu achei que foi bem também, enfim. E lógico, o Gabigol sempre se doando muito do time. O resto, assim, não teve ninguém que foi São mal. regular, né? São O Thiago Marques jogou atuações muito bem regulares. também, né? Não teve ninguém que foi mal. Uhum. Só eu dou só esses destaques aí que eu achei que foram os caras que foram melhores no jogo aí. O Deixa eu fazer Michel, pode falar. fazer uma parte aqui, aproveitar a oportunidade. Apesar de eu não estar no jogo, mas já estivemos em muitos, né, Marcelo? Essa questão de ter cara mais novo, isso tem que ser falado, velho. Se eu não sei se isso vai chegar, se esse vídeo vai chegar aos outros times de veterano que a gente joga, mas isso é muita falta de caráter, cara. Isso é marcado jogo para quem tem mais de 35,
Ou 40, normalmente é mais 35, né? Que é o veterano. Mano, colocar cara de 20 anos, 25, é falta de caráter. Não, Não e outra, dá. estraga o jogo, Edmil. Se você vesse o jogo, o que Exatamente. acontecia? Quando o moleque pegava na bola, o nosso time ia para fazer a falta. Entendeu? O Michel Ah, ia, se ele passasse pelo Michel, o outro ia, quase deu briga 2, 3 vezes, por quê? Você colocar um menino de 19 anos para jogar com caras de 40, vai ter que 45. bater. Porque não tem, cara. Não adianta você querer falar assim, ó, você quer mostrar que um moleque de 19 anos é melhor do que um de 45? Uhum. Cara, isso não tem cabimento, você entendeu? Você colocar os dois. Ah, o cara vai pra cima do Michel. Se o Michel vai querer jogar com ele na igualdade, que igualdade é essa? Você tem 25 anos de diferença? Então já não tem igualdade. Você já tá Não. partindo de um jogo totalmente desigual. Agora, é Aí tem que sacanagem do sentar time a que faz bota isso. mesmo. Entendeu? É sacanagem do time que faz isso. E o pior, cara, o Alvorada, ele tinha vários jogadores na reserva. Então não é aquela história assim, ah, puxa, nosso time não tinha, tivemos que completar aqui com um cara que Eles é, que quiseram é, colocar. que era idade menor. Aí você vai achar ruim, mas você fala, pô, né, os caras estão sem reserva, né? Sei lá. Mas não é o caso ali. Trocentos caras, trocentos veteranos no banco para três moleques de 19 anos jogar. Ou seja, o que que é isso? Nós queremos reforçar o time para poder ganhar dos caras. Né? O que fica pior para eles, que eles não ganharam da gente fazendo tudo isso. E a gente jogando com a veiarada lá, entendeu? Então, só que segundo o que se fala, a gente fala isso também, ó, não vamos marcar, mas segundo o que se fala é que todos os times fazem isso. Então, parece que só a gente é que não é o que não faz. Inclusive, eles falam, vocês deviam ter trazido também um aí mais novo Não. para pôr também. Não, não, Nós nada a ver. fazemos Esse é o, o ponto, nós né? fazemos o certo. É isso. É. Agora, os outros são mau caráter, aí é problema deles. Nossa parte nós fazemos. Não, tanto é que depois acabou o nosso jogo, teve um outro jogo da categoria principal, que começou na sequência, e os moleques ficaram tudo para jogar. Eles jogaram tudo na categoria principal depois, entendeu? Então, assim, eles foram, jogaram lá contra nós meio tempo, cada um, e depois foram jogar a categoria deles mesmo, né? É. Palhaçada. Palhaçada. Perde totalmente o sentido, é um amistoso, cara. Não vale nada, né, velho? A gente apanhou o ano passado inteiro aí, mano, sofrendo pra caramba aí Né? com os times. Tivemos nossos problemas ali internos, mas seguimos, né, cara? Não fomos atrás de levar moleque, É, nada. Porque Nunca. perde o Nunca sentido. colocamos. Isso, perde o sentido do rolê aí mesmo, do jogo de veterano mesmo, né? Que pelo menos ali, os 35 para cima é o às ideal. vezes, Ali, às vezes o cara tem ali, 33 tal, mas 2, 3 anos a menos, tal, você não vai brigar por causa disso, às né? 20 Mas anos já 20 anos é não dá, né? apelão, né? Não Daí é dá. apelação, aí não tem como. Mas vamos ver, né? Vamos ver se o vídeo chega aí para os caras, para ver se a gente melhora as coisas. Se chegar, chupa. Porque os caras saem derrotados, na verdade, porque você É, põe mano. três moleques pra jogar, tá jogando em Isso, casa, tá, né? E ainda não consegue ganhar. E vou dizer pra você, jogaram pior que a gente, praticamente o isso, jogo todo, né? isso. Fica lá o mesmo recado lá pro time do São Bento também, que a gente ganha bonito lá com os gols do Paulo lá E o cara e, também, e colocaram camisa 10 lá que, moleque, de É. 20 e poucos anos. né, aí fica fácil, né? E aí depois os caras reclamaram dizendo que o problema era o cara, mas, meu, não foram eles que correram atrás, né, É, do cara. Mas a vida que segue aí, é de rato seguindo firme aí. Já temos aí quase um meio semestre aí só de coisas boas, né? é Então, isso aí. tem bastante coisa É para comemorar. um semestre invicto, filho. Desde É, outubro. É, verdade, verdade. Já deu e pegamos seis. time bom nesse caminho aí, hein? Porra. Sim. Temos aí um futuro desafio maior, acho que é o Galo lá, né? O Galo veterano. É. O Fábio deu uma saidinha aí. Mas vamos seguir. Fábio, desculpa. É, Tranquilo? não, tranquilo, tava aqui só. Tive uma intercorrência aqui. Vamos A falar. internet na Rua 6 ela é mais complicada lá. Deu É porque uma. é do comando, né? É. Mas e aí, nós vamos falar de qual agora?
Então, o que eu falei, acho que a gente pode falar um pouco do clássico aí, vocês dois podem resenhar aí um pouco sobre Não, acho que não como precisa, foi não tem. Não, acho Ah, o que clássico da outra é rodada? o superado. clássico da outra. Acho que é importante a gente Não, falar. superado, isso Ah, E já a isso já é gente, passou, passado já. Já é né? passado, já foi. mas acho que a gente já pode falar dos jogos, dos dois jogos, né? Vai falar do jogo que foi, que aí vocês já falam os dois Eu também não envolvidos, quero e falar já do segue. Fluminense. Isso. É. Não, eu posso falar um pouquinho já do Palmeiras, aí já vou resumir já desde do clássico até agora, né? Esse último Sim. jogo contra o Internacional. Ah, eu acho assim que até que enfim o Abel parece que agora encontrou uma formação, né? Encontrou um time e agora precisa trabalhar nesse time para melhorar ainda bastante coisa. Mas a grande virada de chave ali é encaixar o Felipe Anderson na posição que ele sempre jogou, né? Então, é aquela coisa, né? Você traz um Felipe Anderson da Lazio, o cara jogando 10 temporadas seguidas, titular da Lazio, e aí chega no Palmeiras e começa a colocar o cara em trocentas posições que o time não, que o time tá precisando. Ah, estamos precisando de ponta esquerda, põe na ponta esquerda. Ah, estamos precisando de meia armador, põe o cara de meia. Ah, estamos agora precisando de jogar de falso 9, põe o cara. Só porque no DVD dele veio escrito que ele consegue fazer várias funções. Mas futebol não é assim, cara. A gente sabe que não é assim. O cara tem a posição que ele vai render mais. Ele joga nas outras? Até joga, mas joga aquilo que a gente viu até esses últimos jogos. É um futebol nota 5,5 para ser bom ainda com ele. Agora, colocou ele na posição certa, ele já subiu para uma nota 7 nesses últimos dois jogos, jogando ali na função do Estevão. E aí colocou o Estevão na função do Veiga, que está machucado, né? E o Maurício está voltando. Então, essa foi a grande sacada que o Abel teve para esses dois últimos jogos em que o Palmeiras conseguiu performar bem. Então, contra o Corinthians, eu não assisti o jogo, tá? Confesso, não assisti o jogo. Pelo jeito, eu sou pé frio mesmo da história, porque foi eu não assistir o jogo do Palmeiras, que o Palmeiras parece que fez a melhor partida do ano, segundo muitos que acompanham o Palmeiras, né? Eu tô falando palavras de quem acompanha o Palmeiras, né? Que tinha sido a melhor partida do ano. Mas eu não assisti o jogo, eu só vi que teve bastante chance, podia ter ganho até demais. Isso até os próprios corintianos já falaram que o jogo poderia ter sido até mais do que 2-0. Então foi uma vitória tranquila, uma vitória em que o Palmeiras de, de fato se impôs no jogo, e aí ele leva a mesma formação exatamente igual para o próximo jogo. A única diferença é que não, ele começa com o Giai na direita, igual ele começou contra o Corinthians também, né? Que o Giai já vinha jogando bem contra o Corinthians. E aí o Palmeiras jogou, na minha opinião, muito bem contra o Inter, principalmente no primeiro tempo. Não sofreu nada, teve 8 finalizações do Palmeiras contra uma do Inter no primeiro tempo. E no segundo tempo, depois que o Palmeiras faz o gol, até o Inter começa o segundo tempo melhor, começa melhor, mas a hora que o Palmeiras faz o gol, daí o Abel também já retranca o time, já colocou uma linha de 5 e aí mudou todo o esquema do Palmeiras, o Palmeiras segura e o Ener Valencia lá teve uma chance só num rebosteio do chute lá do zagueiro do Palmeiras, que rebate a bola, sobra para ele, sai na cara do Everton e o Everton faz a defesa. Podia ter tomado o gol e empatado o jogo, e aí era outra história. Mas mesmo o empate seria um bom resultado lá, né? Porque o Inter vem forte lá, desde o ano passado que ele não perdia lá no Beira-Rio e estava invicto, era o único time invicto aqui do Brasil, né, nessa No temporada, então mundo, no era, mundo. era no mundo, então. E das principais ligas, né? Então, assim, foi um resultado muito bom. O resultado foi melhor do que a atuação, vamos assim dizer, né? O Palmeiras não vou falar para você, nossa, desfilou em campo, porque também ninguém esperava que fosse chegar lá no Beira-Rio e também massacrar o Inter, né? Mas fez uma boa atuação e eu acho que agora ele começa a encontrar um caminho, né? Mas eu também acho que o Abel ele gosta mais do jogo fora, né? Porque ele gosta de dar a bola para o adversário e jogar no É, contra-ataque, né? Ele gosta exato. desse jogo, né? Ó, E mesmo aí conquista mesmo o muito ponto primeiro fora, né? tempo, mesmo o primeiro tempo, Marcião, que o Palmeiras teve 6 ou 8 finalizações contra uma do Inter,
Palmeiras teve menos posse de bola. O Inter teve acho que Isso. 50 e pouco por cento, Palmeiras 40 e pouco. Eu E consultei aqui, 68-32 terminou o jogo. terminou, não, mas isso porque no segundo tempo ele teve mais de 70% de posse de bola no segundo tempo, o Inter. Tá. Mas no primeiro tempo ele termina o Inter com 50 e poucos por cento de posse de bola e o Palmeiras 40 e pouco. Então, assim, realmente é o estilo de jogo que o Abel mais joga. Ele não joga muito com posse, ele joga mais mesmo quando ele pega a bola, ele tenta definir a jogada logo. Só que eu acho que aí vocês vinham sofrendo assim com as questões de contusões da zaga, né? Sem Piquerez, então ali desestabilizou um pouco o sistema Então, defensivo. isso. Atualmente vocês estão sem os dois laterais também aí, né? Sem Marcos Rocha, sem Mike, é isso? Então, mas assim, Márcio, um dos fatores que o Palmeiras melhorou tem essa questão que eu falei que a principal é a mudança de posicionamento do Felipe Anderson e do Estevão. E essa mudança de posicionamento não é só uma mudança de posicionamento. A gente mesmo falava aqui no Pod Rato várias vezes que o problema do Palmeiras é depender única e exclusivamente do Estevão. E o Estevão não conseguindo fazer a jogada, decidir as partidas, o Palmeiras não estava conseguindo fazer nada. Quando ele muda e coloca o Estevão no meio, o jogo não tem como ficar passando só pelo Estevão no meio. O jogo necessariamente joga pelas laterais. Então o Palmeiras começou a ser um time mais equilibrado. Ele joga pela lateral, pela ponta direita, pela ponta esquerda, então tá usando mais o Piquerez, o Facundo Torres do lado, tá usando mais o Felipe Anderson do outro, mas é isso que você falou, Marcião. O Palmeiras melhorou o setor defensivo. E aí tem várias situações. Primeiro, o Gomes voltou, né? Ele voltou a jogar. E o Gomes, por mais que ele não esteja naquela fase que a gente já viu ele, que foi um senhor zagueiro, ele já não tá nessa fase mais. Só que ainda assim é um cara que tem uma leitura de jogo muito boa, tem posicionamento muito bom, deve ter uma certa liderança para ajudar os companheiros em posicionamento, linha de impedimento, essas coisas que a gente sabe que conta muito. Então voltou ele a jogar, melhorou. Voltou o Piquerez na esquerda, que é a diferença entre o Piquerez e o Vanderlan é anos-luz de diferença. Então, tipo assim, quando entra o Piquerez no lugar do Vanderlan, é um acréscimo muito grande. Na minha opinião, a maior diferença no elenco do Palmeiras é a lateral esquerda, entre o titular e o reserva. E aí, na direita, o Abel já consertou colocando o Fux para fazer a lateral direita, que ele já melhorou. Quando sai o Mike e o Marcos Rocha, que eles estão machucados, ele coloca o Fux, já melhorou. E agora o Giai, nos últimos 2 jogos, vem jogando muito bem também na lateral direita. Então, soma isso ao Martínez, né, Emiliano Martínez, que veio e chegou muito bem de volante ali no Palmeiras. Então você tem todo um sistema defensivo novo, comparado com o Campeonato Paulista, é um sistema defensivo todo novo, né? Uhum. Então, Deixa eu só te colocar numa fogueira de opinião aqui. Vocês já tiveram algum histórico aí com o Dudu e agora até com o Breno Lopes e agora tiveram aí com o Rios, mandando a torcida ficar quieta. é, Essas relações aí do futebol com rede social, Instagram, o jogador leva ali que alguns caras comentam lá, o cara traz para o campo isso e aí reage. Como é que você vê isso? eu vejo que o jogador é imaturo, né? Isso daí é claramente a imaturidade do jogador, que nem o Richard Rios foi muito vacilo. Ele recebeu uma crítica que, na minha opinião, uma crítica justa, porque ele foi mal contra o Corinthians, ele entregou a mortadela e o cara tem que saber que o dia que ele quiser driblar um jogador na defesa, num clássico, final de campeonato, e perder a bola, vai ter consequências. Agora, o que que o cara quer? Que ele faça tudo o que ele fez, perca a bola, tome o gol, perde o título e a torcida faça o quê? Ah, tá tudo lindo, maravilhoso. Não existe isso daí. Nem no Palmeiras, nem no Santos, nem no Corinthians, nem no São Paulo, em nenhum lugar. Qualquer time grande, o cara vai ter que ter, ele tem que pesar isso. É prós e contra. Se eu vou arriscar, se der ruim, eu vou ouvir. Agora, o cara não tá pronto para ouvir? Aí ele ouve, e eu vou falar para você o barulho pequeno que ele ouviu, porque, como você falou, coisa de rede social, coisa assim, ninguém foi lá pichar muro fora rios, ninguém foi nada disso. E aí, de repente, o cara faz o gol, não quer comemorar, daí manda a torcida ficar quieta, entendeu? Ele comprou uma Fábio, briga. e não foi uma vez só que ele falhou, né? Exatamente, tem um Contra, histórico. contra o Corinthians Foram já é duas. recorrente. Ele entregou 2 vezes. E 2 vezes que 2 vitórias? Não, lógico. Cara, isso é muita coisa num É, derby.
É derby, Ele, pô. ele não tá entendendo que ele não entendeu. Pelo que ele fez, já era pra ele estar frito, velho. Ele não entendeu onde que ele se meteu, e aí ele acha que foi exagerada a cobrança, mas não é exagerada, é final do campeonato, é derby, você não pode vacilar. Ele é bom, mas longe de ser o que ele acha que ele é. Exato, exato. Mas sabe qual que é Ele o é problema? ótimo jogador, mas ele pensa que ele é muito mais do que isso. Você sabe qual que é o problema? Diz que lá na Colômbia, a molecadinha corta cabelo igual dele, a molecadinha comemora igual ele comemora. Então, assim, ele virou muito ídolo lá na Colômbia. No Palmeiras, ele não era tão ídolo. Ele sempre foi um cara assim, bom jogador, todo mundo gosta, tal, a torcida gosta do cara, mas ninguém nunca idolatrou o cara. Mas na Colômbia, ele é idolatrado. Então, ele acha que ele de fato é mais do que é. E, inclusive, quando ele volta da Copa América, que ele fez uma boa Copa América, né? Quando ele volta, ele já volta meio que exigindo que o Palmeiras negociasse ele. Ele tinha uma proposta do Manchester United e ele queria que o Palmeiras liberasse tudo jeito. E a diretoria e o Abel não queriam liberar ele no meio da temporada, né? Queriam liberar depois. Por isso que parece que foi feito um acordo com ele de que no meio desse ano aqui, depois do Mundial, ele vai ser negociado. Eu acredito que ele vai ser negociado. Não, bom jogador ele é. Ele é bom jogador, só que ele precisa pôr a cabecinha dele mais no lugar, né? Ele é um pouco meio avoado, assim, né? E você continua em choque com o Vitor Roque? Cara, eu vou falar bem a verdade pra você, Márcio. O Vitor Roque ainda não fez gol, mas não, na minha opinião, não por Fez, só que não valeu. incompetência. Fez Ele dois, fez né? 3 já que não valeram, né? 3 ele Fez. fez que não valeram. E assim, todos que ele fez que não valeram era tudo coisa assim de milímetro pra cá, fio de cabelo pra lá. Então, o gol é questão de tempo, mas o mais importante, você pode perguntar para qualquer palmeirense, eles vão falar para você, ele tem jogado bem. Ele é um cara que se movimenta bastante no ataque, Ele dá ele trabalho. faz bastante, ele busca o espaço toda hora. Quando a bola chega no pé dele, normalmente ele toma as decisões corretas, tipo a hora de driblar, a hora de chutar. Agora, fazer o gol é questão de tempo aí, né? Eu acho que ele tá bem, sim. Lógico, não vou dizer pra você que mudou o patamar do Palmeiras o Vitor Roque. Não. Tanto se é que ele chegou no Paulista ali, começou a jogar e o Palmeiras continuava ruim. Do mesmo jeito, acho que o que tá mudando o patamar foram tudo isso que eu falei, essas alterações no time, o Abel tá encaixando um time e ainda tem o Paulinho para entrar nesse time. Temos que ver como que vai funcionar a hora que o Veiga voltar. Esse aí vai mudar o patamar. Pode ser, Infelizmente. Mas o Facundo tá bem na ponta esquerda, ele vai ter que sair para entrar o Paulinho. Aí o Estevão, teoricamente, teria que sair para entrar o Veiga. Então a gente ainda não sabe como que vai funcionar direito quando tiver todo mundo à disposição, quem serão os 11 titulares. Mas pelo menos agora a gente já tem um time, né? Tem já um esboço de um time aí. Legal. Então agora vai o Edmil aí, hein? Fala do lado do Corinthians, né, Fala Edmil? Porque de. o jogo contra o Fluminense eu não assisti. Então resume para nós aí como é que Fala foi. Não, eu de também não. dois Também não. jogos. Eu preferi jogar bola. Mas tem um Ingo aí que coloca o jogo para rodar lá. Não, eu tô zoando, eu também coloquei. Dois jogos, 0 ponto. É isso? Busca Ah, de ponto. pelo amor de Deus, cara. Vamos começar do derby. O Corinthians foi para perder de pouco e no fim deu certo, porque era para ter tomado 5 ou 6 pelo primeiro tempo, 5 ou 6 tranquilamente. O segundo tempo, o Palmeiras também não quis jogar. O segundo tempo, mais ou menos, um negócio ali que o jogo foi o primeiro tempo, o Palmeiras amassou e o Corinthians escapou de passar uma vergonha maior. Então 2-0 saiu lindo. A gente vou falar como corintiano e falando de grupo de corintiano. A gente nem se ofendeu, velho. 2-0 saiu bonito. Mas Porque não foi pode ser uma assim. vergonha, velho. Foi uma vergonha. O nosso goleiro, que eu acreditava mais, eu nunca achei ele ruim, nunca achei ele monstro. Mas ele é muito chama-gol. Mas ele não teve culpa, Edmilson. Você acha que ele teve culpa nos 2 gols ali? Teve. Teve? Não. Então, é assim. A zaga teve culpa nos 2 gols porque não fecharam o bate. Sim. Principalmente o segundo gol, ele não viu a bola sair. Não teve como. Então. Ele estava encoberto, mas a zaga não tirou o bate. O primeiro gol, ele conseguia ver. Aí faltou explosão e envergadura. Se fosse o Hugo, pegava. Mas se minha mãe fosse homem, eu não teria nascido.
Então, Não, é assim. mas pelo que eu ouvi também, ele pegou várias bolas, né, durante o jogo ali que evitaram gols também. Pegou. Então, Ele fez assim, 2 milagres durante o jogo. então é difícil querer também que o cara pegue tudo, né? Aí Não, uma hora vai não entrar um chute daquele ali mesmo. Não foi o jogo frango. do Palmeiras não é na conta dele, jamais. Não, eu também acho. É o time. O time Ah, todo. até teve uma imagem do Depay que o cara faz a virada de bola pra ele, ele tá totalmente avoado, a bola bate nele. Aquilo Então, ali nunca vi, velho. isso é bom você falar. O Depay era o cara mais ligado no jogo no começo. Quando ele deu a saída de bola, aquela saída teoricamente bizarra, que ele já foi correndo para cima, é uma saída que não é novidade, mas é bom combinar com os coleguinhas, né? O Mas aquilo normal ali, é o que que combinar com os foi? coleguinhas. Aquilo ali Hã? não foi negócio de aposta, não? Será? Não. Ele deu o chute para frente, para a bola sair na lateral, para pressionar o Palmeiras no canto. Porque senão o Corinthians ia tomar a pressão, aqueles 15 minutos de pressão que é normal na casa do adversário, o Corinthians ia tomar. Ah, Ele dá o entendi. tapa no canto e corre. Pode ver que ele corre. Só o Yuri corre com ele. Só que não é coordenado. Se é coordenado, sobe o time todo. Sobe todo mundo, pressiona o Palmeiras no canto e atrapalha a saída. Essa é uma ideia boa. Tanto que no dia seguinte, na Champions, teve uma saída. Assim, igualzinha, no mesmo lugar. E o time todo correu para cima. Para pressionar. Só que o Depay acho que esqueceu de falar, né? Ele não, ou ele falou e os corintianos não entenderam, porque ele fala inglês e holandês, aí não dá, né, velho? Na verdade, assim, isso no jogo normal, né? Cobrar lateral no seu campo de defesa pra você sair é a pior lance que É tem. horrível. Exatamente. É uma arma contra. É. Então ele dá o tapa lá na frente. E ele deu. E assim, não é de aposta, porque é nítido na imagem. Ele dá o tapa e já corre. Tanto que ele chega quase junto com a bola. Ele dá o tiro mesmo. E a hora que vai cobrar, só tá ele e o Yuri. Aí não adiantou bosta nenhuma. É. Mas beleza. Aí o Memphis, ele foi um cara muito ligado no primeiro tempo. No segundo tempo, ele desligou. Tipo, ele falou: mano, ninguém quer jogar, eu também não vou jogar essa bosta. É. Nesse lance que você falou, ele já tava. Mas ele já tava. Ele tinha feito várias caretas durante o jogo, tipo, foda-se. Então, aí já fica também. Depois ele vem com essa entrevista desse pós-jogo do Fluminense, aí tudo começa a fazer Tudo a ver. sentido, né? Porque você fala, meu, o Tudo a cara ver. já estava desacorçoado, o cara já não É. acreditava mais no técnico, no time, no esquema. E aí o cara tava ali só porque o técnico não tirava. Tipo, se o técnico não me tirar, eu vou ficar, né? Mas Ainda ele tem- tentou e não foi. E aquele jogo não ia dar mesmo. O Palmeiras entrou para jogar e o Corinthians entrou para não perder. Aí não dá, né, velho? Aí são sintonias diferentes e realmente o 2-0 saiu barato. Vamos para o segundo jogo Fluminense. agora, quarta-feira. Fluminense. 2-0 merecido. Também saiu barato. É mesmo? O Corinthians não fez porra nenhuma, mas é tipicamente o time que tá querendo derrubar o técnico, velho. E a gente sabe que é errado isso, totalmente errado. Os caras ganham uma bala para jogar bola, eles são profissionais. Mas a gente sabe que na hora que o jogador quer derrubar, ele vai derrubar. Ele derruba. Só que Isso. assim, às vezes, Edmil, não é nem que o cara faz de caso pensar, tipo, esse jogo nós vamos entrar de corpo mole para derrubar o técnico. É que às vezes o cara já não acredita mais no trabalho. Então, por exemplo, o É, técnico fala pro cara, faz esse movimento. O cara não não acredita, vou. ele não faz. É. E aí, tipo, fica Mas todo mundo. Aí você imagina acontecendo isso com 4, 5, 6 jogadores ao mesmo tempo. Uhum. Cara, você vai ver um time morto em campo, que não faz nada qual que o que é, técnico pede. qual que é a conversa dentro do vestiário do Corinthians lá, que já faz mais de mês que a gente que acompanha mais de perto o Corinthians ouve. O Emiliano tem a panela dos sul-americanos, sabe, dos castelhanos. Ele tem a panela dele e dos brasileiros. Então, tanto que o Romero ninguém tira do time. O Romero ele só não dá Mas 10 ele e é a banco, faixa né? Ele é porque banco, não né? pode. Ele é Hã? banco, né? Mas ele é Não, ele é banco. banco, mas ele entra todo jogo, Ah, tá. quando entra não sai.
Mas tem a panela dos castelhanos e tem a panela dos brasileiros. E isso diz que e já incomodava há um tempo já dentro do Corinthians. E isso é o Emiliano. O Ramon, não. A galera gostava do Ramon. Mas o problema é o filho. Eu acho que esse negócio de 2 técnicos nunca vi dar certo também, viu? Mas é pai e filho. Na verdade, é um técnico só. Não. E dizem que o técnico era o Emiliano. Então. O nome era do Ramon, só. Entendi. Aí tudo bem. Porque, assim, querer 2 caras, que até sugeriram na seleção brasileira aí, eu vi uma das sugestões, até foi o Rica Perrone lá que tinha sugerido, colocava um cara mais de vestiário, que nem o Renato Gaúcho, com um cara mais assim de estratégia, de jogo e tal, seria um cara mais estudado, entendeu? Isso não dá certo, cara, isso não funciona. Já tivemos Zagallo e Zico, né? Não, o Parreira e Zagallo. Parreira e Zagallo e Zico também. Mas o Corinthians teve isso, só que era velado, era o Carille, que era o técnico de defesa do Corinthians. Do Tite, na época do Tite. Exatamente. O Tite era o técnico. O Carille cuidava só da defesa. Então, mas isso o Palmeiras só que isso era também. Interno. Então, mas, por exemplo, o Palmeiras também tem isso. A comissão técnica do Abel, na verdade, é assim: tem um cara lá que é responsável pelo ataque, outro que é responsável pela defesa. Entendeu? Isso funciona. Assim funciona. Mas desde que você tem um comando forte, que é o caso que nem do Abel, que é um cara que todo jogador sabe que o comando vem dele. Entendeu? Sim. Então, aí tudo bem, mas se fica nessa que nem você falou, um cara tem o comando, mas quem manda é o outro, aí esses aqui gostam de um jogador, esses gostam de outro, aí começa a virar bagunça. E antes de passar para o Santão, só para finalizar o Corinthians, provavelmente não é oficial ainda, mas tem tudo para ser o Dorival, o técnico novo. Já era para ter sido o Dorival antes do Cuca, lá atrás, que deu a merda com... é verdade, eu lembro disso aí mesmo. Depois ele foi para São Paulo, por coisa de uma semana. E o São Paulo pegou o Dorival antes. Uma semana antes, não foi? Uma semana antes. Eu lembro disso aí. O sonho do Corinthians já era o Dorival. Eu acho que o Dorival é um puta de um técnico. É um puta de um técnico café com leite. Ele é o cara que faz o óbvio e é o que a gente precisa. A gente só não precisa de alguém que invente. É só isso. Uma dúvida só. Você acha que o problema, porque, por exemplo, começo de Brasileiro, vai começar um trabalho novo. O problema do Memphis é só o Ramon? Ou você acha que ele não chega no final do ano dentro do Corinthians? Não, o Memphis continua no Corinthians. Você acha que ele fica? Você acha que não, o problema dele era com o técnico mesmo? Sabe? Não, essas reclamações dele, bem incisivas de... Porque as coisas que ele reclamou sobre padrão de jogo, sobre... Não, ele falou claramente. Isso não vai acontecer com o Dorival. Se não contratar jogadores, né? Ele falou claramente, se não contratar jogadores mais experientes, jogadores que consigam, né, desempenhar melhor nesses momentos assim, ele claramente deixou entender que para ele não compensa continuar. Ele jogou um pouco para a diretoria aquela questão de, eu até quero ficar, mas... Sabe o que me pareceu isso? É que ele foi a testa dos jogadores. Ele foi tipo um sindicato dos jogadores ali que falaram, Memphis. E ele é da galera. Os jogadores gostam dele. Isso até que eu ia perguntar para você, Edmil, se você sabe como que é a aceitação dele no elenco. Tipo, se os jogadores gostam dele, compram a ideia dele, jogam com ele, tal, estão no mesmo barco, ou se os caras também já torcem o nariz para ele. Não, pelo que eu vejo de bastidores, do que eu acompanho, a galera gosta dele. Então pode ser que ele foi o porta-voz mesmo, pode ser que ele tenha sido o porta-voz ali. Isso, ele foi nomeado e falou, mano, você é o milionário, você é o cara... Deixa que eu falo. E ele é peitudo, né? Ele é, não tem nada a perder, isso não é pelo salário dele, não, ele não tem é porque ele já é porra louca assim mesmo. É o perfil dele. Então, e se não fosse ele... Se não fosse ele, seria o Hugo, goleiro. Que também tem esse Mas perfil. É o cara que ia na frente e fala, é assim, assim, assim. Eu acho que o elenco não tá rachado, não parece estar rachado, apesar do salário do Memphis, etc., não parece estar rachado.
Eu acho que isso foi orquestrado para derrubar o Ramon mesmo. E eu acho que segue a rota, só que o Corinthians precisa contratar. Independente disso, tem que Será, velho? contratar pontualmente. Ô, louco. Não, Você é porque louco. assim. Não, Zagueiro, lateral, pelo amor de Zagueiro Deus. tá complicado. Goleiro, Não, tudo bem, para formar um elenco mais competitivo e tal, para compor. pensando em competições tipo o Campeonato Brasileiro. Mas vamos falar bem a realidade, não adianta querer contratar agora 3, 4, 5 caras e achar que vai chegar e vai brigar pelo título brasileiro, na minha opinião. Não, Por quê? Porque não. por mais que cheguem esses caras, você não consegue encorpar o elenco o suficiente, pegar os caras, pegar o ritmo do time, às vezes você traz cara de fora, o cara já vem com outra preparação de jogo e tudo mais. Eu acho que o Corinthians deveria focar, na minha opinião, foca no que tem, que dá para montar um time bom de 1 a 11 no Corinthians hoje. Você tem dificuldade de montar com reserva e tudo mais, mas de 1 a 11 dá para montar um time competitivo o suficiente para ganhar uma Copa do Brasil, para ganhar uma Sul-Americana, para ganhar um campeonato de tiro curto, dá. Eu acho que para um campeonato brasileiro, o Corinthians tem que pensar para o ano que vem. Aí sim, manter a base, trocar, fazer que nem o Palmeiras fez chegar aí uns 4, 5 aí pro Campeonato Paulista para formar uma base boa para começar um Campeonato Brasileiro do ano que vem. Acho que se chegar agora, mesmo que chegue agora, a não ser que chegue só cara top de linha, mesmo cara que você fala assim, Vai ser difícil. E não esses tem cara... dinheiro para isso. Mas aí também haja dinheiro e também é difícil achar, cara. É. O Palmeiras com dinheiro na mão no começo do ano, olha a dificuldade que ele teve para trazer os caras que ele queria trazer. Ele quase morreu para trazer o Vitor Roque, mas quase morreu, teve que suar sangue, ir na FIFA, fazer o escambau, porque jogador bom não quer sair da Europa, cara. Essa que é a verdade também. Aí você vai conseguir pegar. E isso que ele tava queimado lá, que ninguém queria também, né? Não, o Vitor Roque, sim, por isso que conseguiu, porque ele queria vir. Aí surgiu o problema lá da questão do Barcelona, com o Betis e tal. Mas ele queria vir. Agora você pega o Andréas Pereira. Teve um momento que ele queria vir, mas o time não liberava, porque o cara tava jogando bem, era importante no time e não liberou. Aí veio o outro lá, o Claudinho, também deu sim pro Palmeiras, mas veio outro time, pagou mais e levou, porque o cara tava bem na Europa. Então, assim, comprar jogador que tá bem é difícil. Aí você vai trazer jogador que tá ou mal na Europa ou promessas aqui da América do Sul. Pega lá a promessa do Racing, a promessa. Pode achar um Garro, pode achar um Para cara bom. isso, o Ramon serviu no Corinthians. O Ramon achou o Carrilho Carrilho, e o Martinez, cara. 2 caras que vieram barato e 2 monstros, principalmente o Carrilho. O Alieri que era também, um cara que estava esquecido. Lá. Aquele Alighieri, o lateral. O Andileri. Andileri, lateral. Isso. Exatamente, os 3. Aí, cara, essa é a visão. Pegar um cara barato. E pro Brasil é isso. É o cara barato que tá do meio pro fim da carreira e que joga. É isso. Não adianta você querer. E o Palmeiras pegou o Vitor Roque porque o Palmeiras tem grana. Não e ele precisava. Não... Assim, a Leila Pereira, ela prometeu, ela precisava trazer um cara de nome. Não dava para trazer mais a revelação do Lanús, a revelação do Penharol. Não dava. Ela não tinha mais margem para isso. Não dá Mas para ela trazer trouxe. Outro Borja. Outro Flaco, outro Borja. Não dava, cara. E o Santão, Marcel? Agora seguimos pro Santástico. Então. Neymar entrou em campo, já o Só Santão Palmeiras, voou. Só o Palmeiras está na minha frente. São Paulo e Corinthians estão embaixo lá, viu? Na tabela aqui. Mas é impressionante, é o Neymar Arrogante você, hein? Ei, Marcel, é o Neymar trocar o uniforme, o Santos muda, rapaz. Como é que pode, não? Você viu? Então, mas começando lá pelo jogo do Fluminense, né? Foi um jogo bem pífio do Santos, né? Assim, tô até puxando aqui a estatística do jogo. Dá até vergonha aqui, né? Porque o Santos deu 4 chutes e só 1 no gol. Mas e o Fluminense? O Fluminense também não jogou Mas tão eu bem. assisti esse jogo, Marcel, inteiro. O jogo foi ruim. É isso que eu ia falar. Não, jogo ruim. O Fluminense não fez pra ganhar, não. Não fez o suficiente pra falar, vamos ganhar. Não. Era Assim, empate. O justo era o 0x0. Isso, era o 0x0 mesmo. O jogo caminhava pro 0x0 mesmo. E o cara deu sorte no chute ali também. Não, foi. Aquilo foi castigo pro Neymar. Samuel Xavier, né? Tem um chute rapa-bosta lá. Pegou no pé do cara. E ele é um cara magoado, né? Com o Neymar, né? Que o Neymar Desde o Cruzeiro. judiou dele lá.
que fez ele cair no chão sentado lá. É. Hoje até estava vivendo um momento de nostalgia lá com meu pai, vendo uns vídeos lá antigos do menino Ney lá, para puxar, né? Ficar feliz um pouco. Deixa o seu pai E, com essa memória aí, porque a sua já não é boa. e Ah, mas o pai do aí, Marcelo viu assim, coisa boa já no viu Santos. coisa boa, viu o Pelé no Pacaembu ao vivo. Lá. Ah, então, Porra! Tem aí, coisa. aí tá bom demais já. Não precisa nem ver mais Aí é outro nada. patamar. Isso. Mas o jogo foi como vocês falaram, o jogo foi bem ruim com o Fluminense e o empate 0-0, mas mas assim, a falta de jogo mesmo já se desenhava a queda do Caixinha. Mas você teria demitido o Mas, Caixinha? Depois da derrota do, cara, do Fluminense? assim, a Talvez questão antes. assim, não, a minha opinião assim sobre essa demissão do técnico realmente é muito é muito emocional as decisões do futebol, isso que é triste, né? O Santos toma um gol, né, É aos isso que eu ia noventa e falar. É isso que eu ia seis falar. e o cara é demitido. Que o O- técnico não tem a mínima culpa, porque é um chute totalmente despretensioso que bate no zagueiro Aleatório. e a bola entra no ângulo, assim, meio por cima, assim. E aí isso mas daí mas causa a eu demissão do mas técnico. eu entendo, por exemplo, que, por exemplo, o Marcelo Teixeira assistindo o jogo, ele fala, não é possível, o Santos não jogou nada, não É. toca na bola, não, meu, não é possível. Aí fala, putz, saiu o gol, é quase que, pô, beleza, gol. Agora eu vou demitir o cara, entendeu? Porque ele É o queria ir, escudo dele. então. Mas, Márcio, Aí é uma coisa ruim. só. Sinceramente, porque isso daí eu acho que é um problema, não é só do Santos, tá? É de Não, todos os não é, times, não é. inclusive do Palmeiras em outros momentos também. Você acha que o Santos tem time hoje? Ele entra num campeonato falando assim, meu, nós vamos jogar contra o Fluminense no Maracanã e nós vamos ganhar do Fluminense lá, ou que não ganhe, mas nós vamos chegar lá e vamos jogar melhor do que o Fluminense. Porque assim, cara, eu vou ser bem sincero, às vezes o que falta pro dirigente é um pouco de noção do Realidade. patamar que ele tá. O Santos acabou de vir de uma Série B, por mais que tenha contratado aí pro Paulista e tudo mais, chegado o Neymar, mas ainda ele tá atrás da maioria dos times do Sim. Brasil. Entendeu? Então você achar que você vai pegar um Fluminense que ganhou a Libertadores ano retrasado, né? E ainda vai disputar o Mundial esse ano, ou seja, manteve muitos jogadores, tá com um dinheiro a mais do que a maioria dos times para poder manter e contratar. Aí ele acha que vai chegar lá no Maracanã e vai performar melhor do que o Fluminense. Cara, eu acho assim, o que o Santos fez no Maracanã tá ótimo, cara, tá aceitável. Ó, nós vamos segurar um Marcião, 0-0 aqui. Marcião, e respeita porque é um cara que já caiu 2 vezes, né? Mas é Ele verdade, sabe cara. do que ele tá falando. Ah, mas é verdade, Edmilson. Tem campeonato que você entra, não importa que você é um time grande, que tem história, entendeu? Você vai entrar e você tem que falar, meu, eu vou entrar para brigar com esse time. Então, por exemplo, o Santos vai jogar com o Juventude na Vila e aí joga mal, dá 2 chutes no gol, aí eu concordo. Aí o presidente tem que chegar e falar, opa, pera lá, o que tá acontecendo aqui? Porque o Aí é Juventude não falta é de melhor. brio. Aí você vai ver o que está acontecendo, se é problema do jogador, se é problema do técnico, o que é. Agora, você vai jogar com Fluminense, Galo, Internacional, Flamengo, Botafogo, Palmeiras. Eu tô pondo os times que normalmente estão desempenhando melhor nos últimos anos. Não, E aí você sim. fala assim, vou jogar fora de casa contra esses times? Cara, vou tentar um empate, tá ótimo. Meu campeonato é contra Mas, outros, cara. mas a minha visão, assim, é você ir lá jogar contra o Fluminense e parecer que você não tem ideia do que você ia fazer lá. Parece que muito desorganizado, não acerta três passes, sabe? Eu acho que o time tem que Não foi saber para o que fazer vai nada, né? fazer. O problema, às vezes, dos times, eu acho que aí o Abel ele tem mérito, que ele sabe exatamente o que ele vai fazer. Quando ele sai lá fora, ele vai jogar feio. Isso que eu ia falar, e ele não tem vergonha, ele não tem Isso, vergonha, às vezes fala assim, meu, eu vou jogar com o Flamengo no Maracanã, eu vou jogar para segurar um empate. Só que eu não isso. gosto disso. Por quê? Mas aí eu penso diferente um pouco. Eu acho que o Palmeiras não tem um elenco inferior ao do Flamengo. Quer dizer, em algum momento aí já teve, mas vamos pôr nesse momento de hoje, se for jogar Palmeiras e Flamengo, eu acho que o Palmeiras tem que tentar jogar. Ah, mas vai perder o jogo se ele tentar jogar, mas eu acho que tem que tentar. Agora, o Santos, eu acho que já não está com o elenco no mesmo nível do Fluminense, por exemplo. Eu acho que o Fluminense tem um elenco melhor.
Então, o Santos, ele tem que jogar ali, não querer jogar de igual para igual. Ele tem que jogar já com uma estratégia. Aí eu entendo o que você está falando. Às vezes o Santos não tinha estratégia nenhuma no jogo. Ele não sabia o que ia fazer. Podia ganhar, podia perder, podia empatar, mas não estava preparado para nada. Aí eu concordo com você. Aí talvez faltou o Eu técnico, acho, né? eu acho assim que acontece o seguinte, às vezes o time tem uma decisão de estratégia, ele define, ó, a gente vai sair em transição aqui de trás, vamos sair tocando, tal. Só que aí chega na hora do jogo, o outro time sobe as linhas lá, começa a marcar lá em cima, aí só começa erro de passe, começa aquele desespero, aí o time começa a correr errado, tudo errado, começa a desorganizar. E aí esse foi o desenho do jogo, assim, para mim, né? O Neymar ainda entra no segundo tempo, joga 50 minutos lá, que eu acho que o Edmundo tinha falado lá na quarta-feira, que eu também estava lá, tava lá em Santos, né? Mas não deu para assistir tão bem o jogo. 52 minutos, jogou o É, tempo sim. todo. Então, aí o Neymar poderia ter salvado o Caixinha num lance fortuito lá e Exatamente. sai um gol e aí muda-se as decisões. Mas que o Marcelo queria mandar o Caixinha embora, isso era já nítido já. E, e aí, posterior a isso, né, no dia que eu até fiz a visita lá na Vila, estava tendo uma coletiva do, do CEO do Santos lá, que é o Pedro Martins. Eu não conheço muito a história dele aí, mas ele foi CEO aí de outro, acho que do Botafogo também, uma coisa assim. Mas achei péssimo, eu não gostei da entrevista, porque ele falou verdades lá sobre organização, tomada de decisão, porque ele teve o ego ferido ali na demissão do Caixinha, porque foi o técnico dele, né? E só que ele falou verdades que que a gente que acompanha o Santos, a gente já sabe. O time acabou de voltar da Série B e tal, né? Só que não mandar embora, aguardar, poderia ser bom, mas a torcida não segura, cara, não segura. Futebol não é empresa, cara, é complicado isso. O futebol tem que ter resultado para você continuar, não há muito o que fazer. Então, até assim, alguns YouTubers que acompanham o Santos falaram, o discurso do CEO falando mal da empresa que ele está trabalhando e falando os pontos fracos, era um cara que parecia que no final ele ia falar: é por isso, em solidariedade ao Caixinha, eu estou entregando meu cargo. Parecia isso, entendeu? A maioria lá dos caras. E não foi isso. E ele falou não, se a gente quer ter um time forte nos próximos 15 anos, pô, 15 anos é muito tempo, cara. Então, assim, a gente precisa resolver agora. E aí você tem um presidente que nada gastou aí umas, sei lá, quase 100 milha em contratação aí no começo do ano, e ele precisa dar uma resposta. Ele está no mandato dele aí, já está no segundo ano aí do Teixeira aí, então ele quer dar resposta, ele é macaco velho do negócio, né? Então não adianta ficar patinando. Então não teve jeito. Mas como a gente já falou outras vezes, né? O Caixinha é um técnico que não tem uma tarimba que consegue apanhar muito, né? Apanha dois, três jogos, né? Acho que o É. Edmil também tinha falado que o Ramon Dias, que é um técnico que foi campeão, não ia durar muito, você falou, mesmo, mesmo campeão paulista Então, tal, Márcio, eu acho que isso que você também fala pintou é isso. importante, porque assim, tem muita gente que fala, mas tem muito treinador bom que ninguém conhece, que está começando o trabalho. Por exemplo, um Carpini da vida. Tem um monte de Carpines por aí, que são treinadores que você sabe que são bons, só que são novos, estão surgindo aí nos Mirassol da vida, nos Botafogo de Ribeirão Preto, Ferroviária, e por aí vai. Só que qual que é o problema? Quando você põe um cara desse num time grande, a grande diferença dele para um Cuca, para um Dorival, para um, seja lá, Tite ou quem for,
Qual que é a grande diferença? É de conhecimento? Não, talvez esse cara conheça até mais do que os outros, esteja até mais atualizado e tudo mais. O problema é que ele não aguenta 3 pauladas na cabeça. Ele toma 3 pauladas na cabeça e não há presidente que segure. Porque a imprensa e a torcida cai de pau no cara de um jeito que você não segura. O cara não tem costa larga. Então, treinador de time grande, ele precisa ter o mínimo de costa larga, porque todo time grande vai enfrentar uma má fase. A diferença é que um Carpini, ele não aguenta 3, 4 jogos perdendo num São Paulo. Ele vai ser mandado embora. E ao ponto que um Muricy pode perder um turno inteiro no São Paulo que vai aguentar, entendeu? Então, eu acho que o que falta às vezes para o dirigente é entender isso. E o Palmeiras fez muito essa besteira de querer trazer treinador promissor, sabe? Aí, o que que acontece? Quando o time tá ganhando, tá tudo maravilha. Só que quando perde 3 jogos, cara, não adianta, o cara não segura. O Isso. presidente não consegue segurar. E eu não vou nem culpar o presidente, porque tem gente que fala, mas o presidente tem que segurar, porque esses dirigentes brasileiros, cara, como que o cara vai segurar se ele tem torcida na cabeça dele, ele tem conselheiro na cabeça dele tocando Isso. telefone o tempo todo, patrocinador, às vezes, enchendo o saco do cara o tempo todo, entendeu? E a imprensa 24 horas por dia querendo que ele demita o cara. Como que ele aguenta? É ele contra todo mundo. É porque é um negócio, mas tem um monte de torcedor envolvido no negócio. Então os caras só na emoção, né? E aquilo que você falou, É, não é uma empresa, não é uma empresa que você fala assim, não, eu sei que esse cara é competente, eu vou manter e doa quem doer. Não é assim. isso, não. Então, E todos nós sabemos que não é o treinador. É não, sim. 95% jogador e 5% treinador. É isso, né? Mas quem é mais fácil, mandar embora um ou 38? Você tem jogador lá com E é o contrato de treinador, cara. 5 Isso é anos, óbvio, é o que acontece sempre. mas é. E no caso do Santos, o Caixinha, ele tava com a cara da derrota já, cara. No jogo, ele entrou com a cara da derrota. O Ramon, ele entrou demitido já contra o Fluminense. Você olhava a cara dele, já era, velho. Ah, os E o, caras sabem Uhum. também quando já contra tá o perdendo. Fluminense, o Corinthians não jogou nada e ele também estava pouco se for. Eles, o Emiliano e o Ramon, tava nem aí. Já Já sabiam, sabia. já sabiam. Porque sabe a grana que eles vão levar, velho. É a gente que é torcedor que é tonto. E a gente vai continuar E, sendo. não, e Que assim, é nosso amor, né? A gente ama o time que a gente torce, mas a gente é consciente que a gente é tonto, velho. Porque o que rola por trás, não vamos nem entrar nesse mérito. Não, é um circo, né? É um circo. Esse circo. É igual quando você vai assistir um espetáculo no circo, você não tá vendo os bastidores, mas você vai lá ver o espetáculo, legal e boa, mas por trás, cara, é não, tudo quanto tá acontecendo. mas como você falou, na verdade o resultado ele passa pelos jogadores mesmo. E aí você pega até o caso do Opa, travou o Fluminense Marcião? mesmo, que destacar aqui. A, a... Oi? Não, deu Travou? uma travada, agora voltou. Travou um pouco? Travou? Deu, deu, Fábio. deu uma travada, sim, mas Tá agora Deu bom, um tá voltou. bom. lag? Deu um Agora tá lag? indo. Deu um lag. Ah, tá. Deu uma baixada aqui a rede aqui. Acho que agora estabilizou. Acho que é hora de pagar a Não, internet. Chegou o acho boleto. que, acho que o destaque ali também do Fluminense, apesar do Renato aí ter entrado no lugar do Mano aí, tá desempenhando bem, né? 4 vitórias, uma coisa assim. Entre todas as Travou de pessoas. novo. Ele não pagou. Cara, o Arias é absurdo. Joga muito, joga Sério? muito. O Ares Tá, joga tá O muito. Arias jogando? é 90% do Fluminense. E o Palmeiras tentou contratar ele, hein? O Palmeiras tentou 2 vezes contratar ele. O presidente do Então, olha Fluminense, isso. É a cara ele, o presidente do Fluminense falou, cara, que ele só vendia para fora do Brasil, para time do Brasil ele não venderia. É. Eu ouvi a frase que o maior reforço do Fluminense nessa temporada foi Manter. segurar o Arias. É. Porque ele é monstro, velho. Na final da Acho Libertadores que em esse 2023, ele foi o cara do jogo, velho. Ele colocou Foi. a bola embaixo do braço e ele jogou. E ele é um dos poucos pontas incisivo, driblador que ainda tem, né, no futebol brasileiro. Quase nenhum time tem. O Palmeiras não tem. Tem o Estevão só. Mas Mas o Estevão não é ponta, né, velho?
Então, Ele é colocado como ponta, mas ele não é ponta. eu também acho que ele vai conseguir crescer muito mais jogando na função tipo do Messi, assim, como se fosse um meia Isso. que às vezes cai pela direita, mas às Que é vezes onde o também, Neymar tem que jogar. que é onde o Neymar joga também. Eu acho que esses caras têm essa qualidade. Mas o Arias é um dos poucos caras que é o ponta driblador mesmo. Ele é jogador de ponta. Ele é, como que português fala? Ele é o Extremo. extremo agressivo. É. Ah, extremo agressor. É É desequilibrante. o Arias é isso, cara. Tá, a internet tá boa aí, Marcião? Acho que não. Tem umas travadas aqui mesmo. Tá dando Só, não sei travado. por quê. E aí, para vocês está muito ruim? Tá muito ruim? É, tá dando umas travadinhas, mas conclui lá. Vou tentar mudar de lugar. Tá mais perto do roteador. Mas eu acho assim, falando um pouco do Santos, aproveitar enquanto o Marcel tá se ajeitando ali, eu acho que essa demissão do Caixinha tá com cara de ser Tá, algo que o presidente tá. percebeu dos jogadores com o treinador, sabe? Aquela coisa assim, ó, o presidente que tá ali no dia a dia, que sabe aquilo, que sabe as coisas que a gente não sabe, conversa com os líderes do elenco, Também tá, acho. tá com cara de que ele deve ter chegado ali em dois, três jogadores que são os principais líderes do elenco, falado, viu? E aí, esse treinador? Ah, não Falou com o sei. Gil, com o Brazão e com o Guilherme ali. Ah, e com o Nem Neymar, com o né? Neymar, nem com o É. Neymar, não, né? Não, O Neymar é um cara à parte. falou com três, quatro caras ali, já deve É. ter percebido assim, que não sentiu firmeza. E aí é como o Marcião falou, ele só tava esperando uma bola entrar ali mesmo para mandar o cara embora. Lógico, se o Santos ganha, fica muito difícil ele mandar o cara embora, mas Porque já, se for pensar, já era pro Caixinha ter caído há 2 rodadas atrás. sim, Segurou até demais. sim. Assim como o São Paulo, o Zubeldia está se segurando em 4 empates. É, eu particularmente, a gente acho que pode falar um pouco do São Paulo depois, mas eu acho que o Zubeldia também não é um que não tem vida longa, não. Eu acho que Não, ele é o logo, próximo. logo, Ele é o próximo. é um resultado ruim. Ele tá na mesma situação aí do Santos. Tipo, é um resultado. O presidente só tá esperando um resultado ruim. Veio o resultado ruim, é rua. Só que agora complicou. Porque o amor do São Paulo é o Dorival. E agora não tem mais Dorival. Vai pegar quem? É, tá. Esse é o problema. É mercado. Tite. Não tem. Hã? Imagina? O Tite. Quero ver o título do São Paulo. Daí, Aí eu Ai, conheço aí, gente que vai morder o cotovelo, velho. Tite no São Paulo, Tite no São Paulo e Dorival no Corinthians é porque o mundo tá. É o cachorro mijando no poste. Quer dizer, o poste mijando no cachorro. Fala, daí. Marcel, agora acho que vai estar Não, bom. só deixa, acho que agora acho que melhorou aqui. Só deixa eu Melhorou. falar um pouco Último do jogo, o Santos jogo, ganhou. do jogo com o Atlético, é. É, Isso, que aí é a primeira vitória, a gente não esquece do brasileiro. Demorou E 4 jogando muito. rodadas. Jogou muito bem, jogou muito jogou bem. bem. Assim, acho que, na verdade, ali, né? Não vou nem colocar, acho que na conta do técnico, que o César Sampaio Mas a mudança. assumiu ali, mas a Coloquei ele no mudança, Cartola. olha, aí sim, aí ajudou. O César não tomou gol, né? Já, o saldo de gols. Mas eu não coloquei, eu me ferrei, porque eu coloquei o Neymar, mano. Puto, fui no coração. Puxa, e o Neymar se machucou de novo, Marcião? Então, essa parte aí É é a parte feriado que. prolongado é o problema, né? E aí o duro, né? Que a gente tava lá até na quadra assistindo. E sai o gol e o Neymar chora, né? A gente fala, pô, caralho, o Neymar chorando, né? E aí eu brinquei. Novo Acho que Yuri machucou. Alberto, né? Eu falei, acho que machucou, né? Eu brinquei, né? E tinha machucado mesmo. Aí eu tinha achado que era alguma coisa de emoção, do Santos tá ganhando e tal, que Novo é Yuri puta, Alberto ali puta chorando. pressão, isso. E no fim era lesão mesmo. Não, foi, É, viu? Deixa eu falar que eu tava junto lá na hora da lesão. Eu vi a tristeza do Marcião, sem zoeira. Eu vi de não, verdade a escorreu aqui, tristeza ó. do Marcião. E eu também, eu sou Neymar Zete, cara. É, eu também, eu Eu, gosto pra eu caramba também, mesmo. eu fico triste de ver. Porque o Neymar é o nosso maior craque, velho. É, Ele não é o maior craque do Santos. é, Ele é o maior craque do Brasil. é verdade. Aí você vê o cara, mano, uma lesão atrás da outra. E para eu que ainda sou um idiota que torço pela seleção brasileira,
O que me sobra sem o Neymar? Isso, O Vini isso. Júnior? Não sobra porra nenhuma, Não velho. sobra nada, filho. Sobra Então, nada. cara, essa Ou é é a o Neymar ou última. nada. É o último da espécie. Ele é o último da E, espécie, velho. e aí tem essa questão aí, né? A gente veio vendo o Real Madrid dominando aí as Champions aí, né? Mesmo depois da saída do Cristiano Ronaldo. Mas quando você olha no campo o jogo, não é tudo aquilo, né? Assim, Vini Júnior melhor do mundo, não é isso que aparece pra gente, né, cara? Infelizmente, acharia legal que ele fosse o fodão mesmo, né? É. O cara top, mas não é, né? Então, ele ainda, sei lá, parece que ele não consegue ser o protagonista, apesar de ele ter feito muito gol aí pelo Real. E aí eu acho que passa um pouco também no Campeonato Espanhol, tem essa questão de ser um campeonato mais fofo ali na marcação, né? Não é o Eles campeonato gostam, né? Eles inglês, gostam desse né? tipo de jogador, É né? isso. Então é ali que o Ronaldinho tem aquele lance de 3 chapéus seguido, né? Que em alguns campeonatos ele não ia rolar, né? Então acho que. Na Mas, Alemanha, jamais. mas lógico, ganhou 2 Champions, não tenho o que falar, né? Mas mesmo assim, a gente que assiste futebol, a gente sabe que É que essa, quem essa já questão, viu. essa questão de melhor do mundo que a gente já viu, né, cara? É que Então quem já viu Gaúcho, Fenômeno, entendeu? O próprio Messi, não sei o quê. E aí você vai, e Cristiano Ronaldo, aí você vê um Vinícius Júnior, você fala, cara, não tá na mesma prateleira, entendeu? Pode ganhar isso. 10 melhor do mundo daqui pra frente, mas não está na mesma prateleira de Não, Neymar, de eu me Messi, divir, de eu me, Ronaldo. É eu me isso. divirto mais assistindo o Yamal, por exemplo. O É, Yamal, Porra, entendeu? fácil. é. Fácil. Entendeu? E é um Viu? moleque Até o muito novo, Dembélé, né? que já é um velho frustrado, tá jogando mais Mas é que eu acho que o que no falta com PSG. o Vinícius Júnior da vida não é nem a questão da habilidade e da velocidade, porque ele é habilidoso e Uhum. veloz. Mas é questão de cabeça mesmo. A cabeça, assim, o cara não tem, que nem o Marcelo falou, ele não tem aquela mentalidade de um Neymar da vida, de um Ronaldinho Gaúcho, um cara que, sabe, cresce em jogo grande, vai pra cima, um cara que não se intimida. Ele pega a pilha muito fácil, ele fica, sabe, brigando ali com o jogador na lateral, sabe? É umas coisas assim que não sei, cara, é diferente, é difícil Essa explicar até. parada. Não Ele não sei tem também. aquela mentalidade de ser o jogador mesmo que vai decidir a partida, coloca a bola debaixo do braço, faz uma baita de uma jogada, sabe? Ou o cara que joga com alegria. Você não vê ele jogando com alegria, que nem o Neymar joga, o Gaúcho jogava, o Fenômeno, que os caras se divertiam mesmo jogando, os caras eram habilidosos. Ele não tem isso, parece que ele sempre tá bravo, parece que ele sempre tá brigando, parece que ele sempre tá tendo que mostrar pra alguém alguma coisa, sabe? Querer tirar a prova. É estranho, cara, não Uhum. sei, eu não Aí consigo. convenhamos que para nós, embora torça para a seleção, vai ser muito difícil gostar da seleção, porque a nossa régua é muito elevada, cara. É, A mas nossa régua, a gente tá na nossa estragado já, filho. geração, A gente já a Uhum. tá nossa estragado. geração começou com o Romário, velho. Ah. Uhum. O atacante da seleção era Romário e Bebeto. O ataque da seleção, Romário e Bebeto. O Careca não foi pra Copa em 94. É. Sim. Careca, Não, mano. não, 94, a gente pegar quem já estava jogando e não foi. Rivaldo já jogava bola no Já, Palmeiras lá, já tá voando. no Corinthians. Tinha passado pelo Corinthians Roberto e tinha Carlos ajudado no também não Palmeiras. foi. Roberto Carlos não foi. Então a gente tinha um patamar que deixava a cara de fora que você fala, caraca, É. Cafu era banco. é isso, Cafu Banco, Mas é que o Jorginho era muita bola, mas é que eu acho É. assim, agora é outra pegada. Você vê o é, Vinícius Júnior, eu falo a mesma coisa do Endrick, mesma coisa. É um cara que você olha jogando bola, você fala, meu, não tem alegria, não tem nada, joga, sempre tá brigando, sempre é naquela coisa de eu tenho que fazer um gol para mostrar que eu sou isso, eu uhum, tenho que fazer sabe, o Estevão parece um cara um pouco mais sorridente, um pouco mais assim, que parece que se diverte um pouco mais, mas aí falta para ele ainda futebol, né? Pode ser que consiga ganhar, mas não tá longe, não é no patamar desses caras que a gente falou. Então, sim, sim. eu acho que acabou, vai ser disso para pior. E ali a gente pega ali pelo centroavante mesmo, né? Que a gente. O Dorival chamava Matheus Cunha. E foi o melhor em campo no último jogo do Brasil. Então. Aí Meu assim, Deus.
chamar Matheus Cunha, chamar Gabriel Jesus, não vejo muita diferença, entendeu? Tipo, não é um cara que fala, pô, vai destruir ali, Não. é o meu 9, né? Isso que assim, eu já era frustrado, por exemplo, em 2010, quando o nosso centroavante era Luiz Fabiano, cara. Porque ele era ser trombador, ele não era craque, né, É. cara? Então, Não, nunca era um foi. bom Mas centroavante, um né? bom centroavante. Não, Bom, mas é bom. que é o duro, é que você vende. Mas comparando com os caras de hoje, o Luiz É, Fabiano tá Que muito saudade de atrás, Luiz né? Fabiano. né, sim. Mas você vem de Romário, depois Ronaldo, aí Lógico. depois você vai parar em Luiz Adriano. Fabiano, Adriano, depois vai parar em Luiz Fabiano, é duro mesmo. Né? Há uma diferença muito grande, né? A gente tinha um patamar muito alto, né? Então é diferente. Luizão. Isso, Luizão. Aí, só para finalizar ali a questão do Santos, que eu queria te falar, só que assim, vocês falaram que o Santos jogou bem, destaque ali pro Barreal, que é um cara que veio ali do Cruzeiro, é um bem menos badalado até do que o Laser e tal, e o cara joga bola. Até o lance do segundo gol lá, uma puta jogadaça. E também mais uma menção pro volante, que do Santos da base, que Bom vem tempo? meio bom tempo, que vem passando o carro Esse ali. moleque é bom de bola. Tipo, Mas faz tempo já que ele é bom É, já. bom de bola, então, e aí Marcelo. assim, mas assim, em um momento, os técnicos, o próprio Caixinha, né, era Schmidt e Pituca. Aí o Pituca foi pro banco, e no jogo do Fluminense, aí, é isso que aí às vezes o técnico também pede, né? Contra o Fluminense, que era um jogo fora, ele tirou o bom tempo, cara. Foi veio com os volantes, não, vou pôr um time mais experiente. Mas, meu, Aí que não dá pra entender, né? A cabeça do animal, velho. É. aí não tem como. E o moleque faz uma jogada aqui pela direita de ponta, cara. É um volante que chega, né? Então Ele tem é chegada boa totalmente mesmo. diferente isso. Ele fez gol contra o São Paulo no Paulista, lá, um belo gol. Não, mas já falando um pouco E disso, Mas Marcelo, ele é da base da seleção também, né? também. viu? É. Falando um pouco disso, domingo tem Santos e São Paulo, né? O que você acha que dá, Marcelo? Santos desfalcado do menino Ney, né? Ah, mas Mas, você já nem mas desfala. também, mas Mas também você- esteve. É, né? Ele nem joga com o Neymar, cara. Não, peraí. Começa de novo. Não, então, a gente tá começando a ter que. Eu já tive que mudar até o papel de parede, não tá dando pra pôr no menino aí. Mas é triste. Uma notícia boa do Neymar, assim, só pra. É que a lesão foi em outro lugar, tá? É na mesma Não é a perna, mesma, mas. né? Não, é a mesma perna, mas é outro músculo. Então, assim, Ah, não é a mesma teoricamente, lesão. Ah, é não é a lesão mesma. nova, então. É lesão nova. Isso é bom ou é Ah, ruim? tá. Feriado Eu novo, acho. lesão nova. Não, eu acho que é bom para os médicos, né, que assistem. Eles não fizeram um mau trabalho. É, pelo menos não vai cair, alguém não vai perder emprego lá. Isso, tipo assim, Veja não- bem, a culpa não é minha. Isso, é outro músculo que estava com problema lá. Mas foi bem triste isso aí. Mas no Paulista, a gente ganhou na Vila, né, de Mas 3-1 o jogo é no Morumbi? no Morumbi. Mas assim, perspectiva boa para o jogo, Um até empatinho, um porque empatinho. 2-2. não, Ah, tudo eu bem, acho que o Santos ganha, hein, Fabião? quero ganhar o Será? jogo. Ah, Não. 2x1. Então, se o Santos 2x1 pra ganhar, nós. se o Santos ganhar, aí você pode ter certeza que o E o Zubeldia bom- cai, não tem como. Se e o o- Santos e o ganhar bom- lá no Ah, não, Morumbi, então não. Um empatinho. Tem que manter o trabalho do Zubeldia. um empatinho com o São Então, Paulo mas tendo uma aí- chancezinha ou outra ali pra Mas falar assim, não, vai ficar, Isso. tal. Vamos São manter o Paulo, trabalho mas- do homem. Se o São Paulo empatar mais um, aí tá a cama pronta para vir o Tite, né? Empatite. Nossa, verdade. Empatite. Viu, o São Paulo empatou todos até agora? Isso. São 4 Quatro. pontos, Só 4 quatro. empates. Nossa, Invicto. que é Então, duro, né, assim. Então, O e Corinthians aí, tem 4 pontos também. É uma vitória, um empate e 2 derrotas. agora a gente vai aproveitar que o Gustavo não tá aí, né? A gente teve. Falar um pouco do São Paulo aí. A gente teve, né, uma bela de uma discussão lá, que teve leitura labial até, do Alan Franco com o Luciano, mas Parece que E tá o- esquentando e o clima lá. e o Gustavo tava defendendo o Zuba lá, né? Falando, o repórter foi lá perguntar sobre isso, querendo causar no tricolor. Meu, o negócio aconteceu dentro do campo, meu, pergunta Tá bom. óbvia. É lógico, O se os caras não Zubeldia estão ficou pé lavando da roupa, vida.
Os caras não estão lavando roupa lá no vestiário, né? Vai lavar roupa no gramado, cara. Daí tá dando brecha mesmo. É prato cheio por Tá pedindo. jornalista. Não tem. Discussão em campo eu acho normal, acho válido, mas aquela discussão acho que passou um pouco desse nível de discussão de campo. Porque o Passou do Alan ponto. Franco começou a falar pelo que eu vi na leitura lá, né, de que ele não voltou, que ele não marcou, que ele não fez, aí fica aquele papo meio de time rachado, né? Falou, mas o São Paulo não tomou um gol, tomou dois, o Luciano falou, sabe? Aquela discussão que parece que não tem sintonia, né? Tipo, É, quando a gente perde junto, né? né? Ah, mas é difícil, cara. A gente tá lá no pé de rato, a gente sabe também, cara. É só o time perder que você já quer falar, foi culpa de fulano, foi culpa de ciclano. Né? E quantas vezes o ano Quant- passado, que esse ano a gente não Quantas perdeu, vezes os então. coleguinhas tirando a camisa e jogando Viu? no meio do jogo? Isso. É que esse ano aqui o pé de rato não perdeu, então a gente não sabe o que que é esse problema. É, Mas o ano passado a gente lembra, cara, quando perdia, aí é um tal de vamos procurar o culpado, vamos ver quem que tá é. mal, aí é o ataque que não faz gol, é a defesa que não sei o quê, daí é o meio-campo que não faz não sei o que lá. É duro, cara. A gente sabe que só tem um remédio para crise em qualquer time de futebol do mundo, é ganhar. Porque quando você ganha, cara, aí você tem cabeça fria para discutir o que tem que discutir Pode ser o no. pior time do mundo. Se Ah, estiver cara. ganhando, tá Se bem. estiver ganhando, você vai conversando, conversa no vestiário, espera esfriar a cabeça, tudo Uhum. tranquilo. Agora começa que não vem a vitória, cara. Aí tem jeito. Mas ali nessa discussão, assim, eu acho que o problema ali é um problema de pessoa mesmo. Para mim, Ah, o, o Lucia, Luciano o, é o chato Luciano demais. não é um cara de grupo, cara. Não, não Isso, é. Eu acho que isso deve ser insuportável. visivelmente, A impressão que tem é que ele é visivelmente, insuportável porque no é grupo. aquele cara que tá no banco com cara de merda, meio O Luciano, ele dá a estilo impressão que nem a Gabigol, mãe né? dele gosta dele, velho. Que, Então, que quando ele sai, se o técnico chama ele para trocar, ele acha ruim. Se ele tá no banco, ele acha ruim. Entendeu? Ele é isso. um cara que, assim, deve ser bem difícil lidar com ele E no aí, vestiário. quando ele entra e faz o gol, então, aí ele é Pronto, aí o. ele é o rei. Olha aí, ó, né? Eu tenho que entrar aí para resolver, né? Tipo, Eu sempre falo. Mas, assim, brigaiada à parte, eu acho que o resultado do São Paulo foi um baita resultado, cara. Empatar com o Botafogo lá é sempre um resultado bom. Entra naquilo que eu tava falando do Santos. O São Paulo, quando começa o campeonato, ele vê a tabela, ele fala, pô, vou enfrentar o Botafogo no Newton Santos. Você pensa, cara, um empate tá trouxer um ótimo. ponto, tá bom. Né? Se trouxer um ponto, tá bom. Depois eu ganho em casa, eu fiz 4 pontos no Botafogo. Não é isso que vai me tirar o título. Entendeu? Se, E um se você tá pensando, favorito. se você E tá um pensando favorito em ao título. título, ué, é a mesma coisa. Eu vejo assim, Palmeiras e Flamengo, que na minha opinião se equivalem, assim como São Paulo e Botafogo, para mim, se equivalem em termos de elenco. Assim como Corinthians e Fluminense se equivalem. Então eu acho, vai jogar um Palmeiras e Flamengo, se empatar no Maracanã, tá bom. Só que depois você tem que ganhar em casa, se você quiser ser campeão. Agora, o que não dá é acontecer que nem o Corinthians, que pega um time que está no mesmo nível dele e perde em casa. Aí é um resultado ruim. Se fosse o jogo lá no Maracanã, o empate do Corinthians, quer dizer, o Corinthians Ok. tivesse perdido lá, você fala, pô, não é o ideal, mas também tá dentro do que pode Dentro do acontecer. esperado. Se o Palmeiras perder do Flamengo no Maracanã, é o fim do mundo? Não é. Se perdesse do Inter no Beira-Rio, é o fim do mundo? Não é. Agora, o problema é quando você fala, pô, vou jogar com o Inter lá no Beira-Rio, e se eu empatar, tá ruim. Aí também, calma lá, né, pô? Tem que ter muita É autoestima. O que, é São que, Paulo é que empatou com o tudo. Botafogo lá, tá ótimo, cara. Então, é que tudo depende do cenário, né? Se você veio de um tropeço em casa, pro time grande já tem que Isso. ganhar, O entendeu? problema, Aí, o problema não é empatar com o Botafogo lá. O problema foi não ganhar, né? Empatar com o Sport em casa. Aí que é o problema. isso, Entendeu? então. Então você tem que saber aonde que tá o problema da coisa, né? E aí, assim, o São Paulo, né? O que tava ruim ficou pior, né? Porque se você pegar que o Caleri tava na má fase, mas é o Caleri ali, brigador ali entre os Chato, chato. zagueiros. Aí o cara tem uma lesão de ligamento e adeus 2025 já, né? Então. Então. Então vai fazer falta, vai fazer falta. Vai Não depender sei. agora. O Luciano vai virar meio que titular Eu não sei aí, né? quanta Então, até, falta vai até fazer, né? acho, até acho que não vai fazer falta, É, porque o São Paulo no ano passado era muita bola no Caleri. Mas o Caleri já não tá valendo nada, faz é, tempo. Não, faz ele tempo. Então gol o ele São não tá Paulo fazendo, mas ele luta. não tá dependendo muito do Caleri.
E assim, Então, tem agora, só que eles têm o Rian Francisco no banco e não Isso. usa o moleque. O moleque é Então, bom de bola, velho. e isso daí é uma das reclamações contra o Zubeldia, que o Zubeldia não põe o menino para jogar. Então agora ele vai É. ter uma boa oportunidade para pôr. Você entendeu? Então, às vezes, Mas o que diz que ele parece já que é não ruim, vai. não vai jogar? Não vai, vai no banco. Falou hoje no Globo Esporte que o Rian é banco, velho. Viu? Mas daí o Viu? Zubeldia É não o melhor ajuda atacante também. do São Paulo, é banco. Aí é aquela coisa, né? O Zubeldia ajuda a te ajudar, né, pô? Senão, aí depois perde pro Santos, Aí por vai exemplo, vai cair. perder. Aí vai cair. Vai cair. Aí o calça apertada vai arrancar a calça pelo pescoço. Aí não dá, né? Dá, aí também não ajuda, né? Caramba, aí vai ser os 3 paulistas já trocando técnico aí, vai ser bonito, hein? Hum. Nós Só temos o quatro Abel. rodadas, Só o quatro Abel que não vai técnicos. embora, meu. Vai embora, Abel. Viu? Caramba. Quatro Pô, rodadas, some quatro daqui, pô. técnicos já trocou. Fluminense, Corinthians, Santos Grêmio. e o Grêmio. Quatro grandes. Não é nem Sim, técnico sim. do Juventude, Na do quinta, Esporte. na quinta rodada cai o São Paulo. Não tem É, como, vai cair. cara, Não tá, tem como. tudo indica. É o Santão ganhar do São Paulo no Ou do Morumbi, cai. Vasco. Tem o Carille também para cair. Carille tá na corda bamba, o Zubeldia tá na corda bamba. E deve ter mais técnico na corda bamba aí E que a gente nem tá pro... sabendo. Só pro Gustavão rasgar a camisa. Ah, o Cuca também não tá bem lá não, viu? O Cuca tá sem prestígio lá, viu? Pode ser demitido também, viu? Também, Dependendo de também. mais um Ah, não, tá tropeço aí, mal. Tá tá mal. mal. Mas é o O técnico, Atlético mas é o Mineiro tá técnico mal. que a gente já falou, né? Que tem a costa mais larga, né? Aguenta a pancada. Esse tem casca. Isso, é isso que eu falo. É um cara que se fosse um Carpini já tinha caído fora faz tempo lá já. Sim, sim, sim. O Não desempenho do tem Atlético as tá. minas enchendo o saco dele. Opa, desculpa. Esse é o problema. Realmente o Cuca, quando vai ser contratado, tem essa questão aí também, né? E é sempre complicado. Mas é só porque eu ia falar do Gustavo, né? Pra ele rasgar a camisa. Teve um. Teve um pênalti lá pro Botafogo, não teve, mano? No Cuiabano lá, hein? O cara deu um tranco lá nas costas, a turma falou que foi É, pênalti. O Thiago Leifert lá na live dele falou, pô, pênalti claro, mano. O eu bagulho vi o pessoal foi. falando que foi pênalti. Eu vi também o pessoal falando. Cara, esses lancezinhos vai ter em todo jogo, cara. Vai ter em E, tudo. e, e outra, né? Aí teve o contra, né? Que anularam um gol do São Paulo. Aquele lance, meu, ali tem que anular, porque o cara meio faz corta-luz ali, né, mano? Pra mim, ali não Participa, tem né? como, né? Participa. E aí teve, acho que o lance que aí, agora o Vitor, vi lá que o Vitor tava meio bravo lá no grupo lá, que o lance que a turma falou do pênalti do Rios nasce do impedimento, é isso mesmo? É verdade isso? Então, eu não sabia disso. Só que assim, eu acho que de forma alguma aquele Eu lance também foi para não. pênalti. Ô, louco, mal pé na Não, cara? não. O que você pode, se você O quiser cara marcar, ó, se quiser marcar, tem que marcar o jogo Ah, perigoso, não, mas não tem não, isso mas aí. não Não existe pênalti. mais lance perigoso, cara. Não, porque ele não pega na dentro da cara do área cara. Não. Não, ali pra mim não foi pra lance pra pênalti. Pra mim ali foi lance. Se fosse pra marcar, era pra marcar jogo perigoso, entendeu? Mas não Porque, tem mais esse tipo de marcação mas dentro então, da então área se não ali. tem a marcação de jogo Então perigoso, segue o também falta jogo. não foi. Falta também não foi, Ô, Márcio. louco. Não foi, cara. Ele raspa o pé no cara, nem encosta no cara. O cara segue na jogada. Ele não impediu o cara de jogar em nenhum momento. Porra, E o mano, um cara pé também na que. cara? Não, mas o cara que baixa um pouco a cabeça também, né? É um contato. Você ouviu a expressão já jogada temerária? Então, já É ouvi. jogada temerária. O cara veio com o pé na altura da orelha do cara, velho. Então, mas aqui Pelo amor aí. de Deus, Mas velho. aí que eu acho que ele poderia marcar um jogo perigoso. Porque ele tá com o pé alto, Mas mas não marcar falta porque ele não bate na cabeça do cara. Essa é a minha Ele, opinião. ele encosta, hein? Eu acho que você pode marcar um jogo perigoso. Tipo, se eu venho com a sola para dividir a bola e eu venho com a sola levantada, mas eu não encosto em você, o juiz vai marcar falta em dois jogo lances. perigoso, Vai marcar jogo perigoso. obstrução, dois Agora, lances. se eu bater, aí ele vai dar até cartão vermelho, ele pode dar, dependendo da intensidade. Mas eu Porque achei que aí é encostou falta. no rosto do cara. Não Não encostou? chega a encostar no rosto, o pé passa raspando no ombro assim, e mesmo assim o cara continua na jogada. Até eu vi até a live do Baldassi, não sei se vocês conhecem lá, o cara que acompanha o Inter, faz as lives do jogo do Inter e tudo mais. Ele mesmo viu, junto com mais dois caras torcedor do Inter lá, eles falaram, ó, não foi nada. Aí depois eles falaram, pô, o cara do Inter, que acho que foi o Fernando, se eu não me engano,
um volante muito bom, diga-se de passagem, joga muita bola. Ele falou, pô, se o cara cai e faz aquele teatro, era capaz do VAR chamar. Se o cara cai e tudo, faz um teatro, apesar de que ia ficar meio estranho, porque o cara ia pôr a mão na cara e o cara acertou o pé Mas não raspando no pegou. ombro. É, daí ia ficar uma situação, mas os caras falaram que o problema foi que ele não valorizou a jogada. Como ele passa o pé e ele continua correndo atrás da bola, aí meio que o juiz acho que não entendeu como falta, mas sei lá. Tá. Não, beleza. Sobre isso, sobre valorizar, eu preciso falar. Pode falar? Isso seria ser mau caráter, certo? É, Que o cara estaria valorizando uma jogada que não foi. é. No gol que o Corinthians sofreu do Fluminense, eu acho que no segundo gol, o Yuri Alberto sofre um empurrão no meio da área. É tipo uma jogada de luta greco-romana que o cara pega e joga ele no chão. Eu vi torcedor do Corinthians criticando o Yuri Alberto porque não ficou jogado no chão reclamando de falta. Mano, Não, mas eu acho que tá errado. viu? É muito mau caráter, né, velho? Não, Não. é querer lograr êxito Uhum, numa jogada que foi legítima, velho. é. Hum. É, é Mano, que nem. é por isso que o futebol brasileiro é uma bosta, É uma velho. porcaria. E A apitar jogo no torcida brasileira Brasil, faz isso. é cada vez mais difícil, porque o jogador fica todo o tempo tentando enganar o juiz, né? Por É, exemplo, não sei se você vai lembrar, Edmil, um jogo Palmeiras e Corinthians, aquele primeiro jogo que o Richard Rios perde a bola pro Depay, você lembra? sim, Então, lembro. ali era a Que típica saiu o gol jogada. do Yuri no final. Isso, era a típica jogada que todo mundo falou, pô, se o Richard Rios cai, o juiz dá a falta. Só que o Richard Exato. Rios não caiu e tentou jogar. E Ele aí, foi daí, atrás. e aí ele foi atrás e tentou jogar. Por quê? Porque ele não foi derrubado. Ele não foi derrubado. Teve um contato, mas não o suficiente para derrubar. E aí a turma criticando, porque ele tinha que cair, ele tinha que valorizar para o juiz dar a falta. Eu acho que não, eu acho que ele fez o certo, cara. Se ele tinha condições de jogar, tinha que ir pro jogo. Concordo. Agora, errou, cara, paciência. Mas eu acho também que é sacanagem querer ficar enrolando ali para querer ganhar uma vantagem. Eu lembrei disso porque você vê o futebol europeu, os caras tomam a paulada e Ela cai, já cai e levanta e levanta. vai, mano. É. E E por vai isso que pro eles jogo. E ficam um aqui, louco da vida com o Vinícius Júnior. Eles ficam um louco da vida. Porque porque é tudo dolorido, né? é Tudo é dói. o contrário deles, entendeu? É. É isso aí. Mas é isso, né, Vamos, Marcelo? vamos caminhar para o fim aí. Vamos. Vamos só. Vamos fazer uns palpites aqui para os jogos dos nossos times aqui, né? Então, como você já tinha perguntado lá, mas vamos. Corinthians Sport, de mil confiante, hein? É, confiante. Amanhã goleada. É 2-1 pro Corinthians. Eu acho É que o Corinthians goleada, né? ganha. Eu acho que o Corinthians ganha e eu acho que ganha com uma certa facilidade, viu, Edmil? Porque vai trocar É. de técnico, sempre dá um gás novo. É normal, cara. Tirou Não, o mas amanhã é técnico, interino. Amanhã é não interino. interessa. Olha o Não, Santos sim, sim. do César Sampaio. Fazer Mesma coisa. Sampaio. Então, o César Sampaio é o que eu coloquei no Cartola e me deu 10 pontos no Cartola. Tá bom, né? Tá bom. Não, eu Então, acho que o Corinthians posso, ganha posso também. colocar o Yuri Alberto, então. Vai ter gol. Pode pôr, Yuri. Yuri não falha. Agora não vai. Eu acho que o Corinthians ganha também. É, e posso calar o Lucas Lima também? Ou não? Não. Não, o Não. Lucas Lima acho que é só. Tá Não, porque ele jogando tá bem, jogando viu? bem. Tá jogando Vagabundo. Jogando bem. bem, Deu tá trabalho jogando pro bem. Palmeiras, viu? Então, beleza. Ah, Mas eu mas acho aí é lei também, do ex. acho 2-0 Corinthians também. Acho que vai ser um jogo de redenção aí, a Fiel junto ali, vai ser duro pro Sport segurar mesmo. Eu arrisco até Mas uns 3-0, 3-1 pro 3-0. Corinthians, eu arrisco. Acho que vai ser um jogo bem tranquilo pro Corinthians, acho. Queria ser E, corintiano igual vocês. Ah, e mas é. esse Fortaleza do Vojvoda aí vai dar trabalho aí, pô? Então, o Fortaleza, que o Palmeiras vai enfrentar agora do Vojvoda, acho que é o pior Fortaleza dos últimos anos, né? Mas o Palmeiras não tem sorte lá, hein, cara. Palmeiras Ah, em é. casa vocês andaram perdendo ponto com eles também, Nossa, né, como o lá. Palmeiras perde ponto pro Fortaleza do Vojvoda. Impressionante, cara. Mas eu acho, por estar um momento muito ruim do Fortaleza e um momento muito bom do Palmeiras, eu acredito que o Palmeiras ganhe lá. Aqueles 6-0 do Abel lá. Acho que vai ser aqueles 6-0. Acredito que o Palmeiras Eu, ganha, eu Márcio. vou com o Fábio também. Pelo momento, eu É. acho que 2-1 pro Fortaleza.
Eu vou Pelo seguir. menos não vai ser 3-0, né? Que o Palmeiras Eu perdeu vou- 3-0 uma vez lá, né? Eu vou seguir Aí não, né? E, nossa, eu o. tava assistindo, ô, coisa linda. Pikachu deitando e enrolando em nós, tá louco. Pikachu voando. É foda, né, O velho? Pikachu jogando de atacante aí é difícil, né? Nossa, o cara vira sei lá o quem ali, o Robin jogando contra o Palmeiras. Ele deitou no Não, Corinthians já também, não vou falar nada. então, Pikachu é aquele cara que você olha ele no outro time, você quer ele no seu time, mas quando chegar no seu time ele não vai jogar, certeza. Não. Então, mas eu sigo o Edmil aí, 2-1 Fortaleza. Eita, Acho que vai ter gol do Marinho, hein? nossa, o Marinho, Talvez o Marinho dois, não né? me assusta. O Marinho não me assusta. Quem me assusta é o Pikachu, é mais. Aquele Lucheiro lá é bom de bola deles também, centroavantão lá. Ah, o time do Fortaleza é um time bom. É um time bom. Agora tem o glorioso Breno Tá Lopes, tá lá. desarrumado. O Breno Lopes e o Deivinho. Estão lá. Pode ter duas leis do ex lá com o Palmeiras, né? O Davinho costuma machucar os caras lá, né? Esse é o problema, né? Deivinho e Breno Lopes estão voando lá no Fortaleza. E o Sansão? Vocês, Eu fico no empate, Marcião. 1-1. beleza? Edmil? Cara, eu adoraria que o Santos ganhasse. Mas eu acho que vai ser um 0-0 chato. É. Uhum. Mas o São 0 a Paulo vai 0 jogar em modorrento. casa, né? São Paulo vai jogar em Como casa. diria Ricardinho, um 0-0 modorrento. Mas a pergunta é, se ficar um 0-0 modorrento, o Zubeldia cai ou não? Eu acho que cai. Não cai. E Eu acho a ideia é essa. Acho que for um Que 0x0 fica o mal 0 a 0. jogado, se for um 0x0 mal jogado, acho que o São Paulo vai mandar Não em casa. cai, não cai, não cai. Não Eu cai. vou ser otimista ali, né? Tem que seguir junto com o meu time, vai ser um 3-1, Nossa, porque Marcelo, lá no Morumba, aí 3-1. você vai pôr fogo na casa dos homens. 3-1. Então, o hat-trick do Guilherme, é isso? Domingo, nossa, aí seria a redenção. Mas ele não pode fazer gol, não, porque ele precisa baixar um pouco a bola dele lá. Precisa. Tá Opa, se achando real. demais. Ele já tá. E aí, na verdade, ninguém tira ele. O Caixinha não tirava ele. E agora o César Sampaio também não tirou. Então, sai todo mundo, menos ele. Então, não sei. Ele, assim, todos os sites, todos os YouTubers aí, todos os que eu acompanho criticam o Guilherme. Mas ele fica, né? Mas ele se entrega, cara. Ele corre, ele volta lá, ele vai até lá, faz Mas um por que meio. criticam ele, cara? Porque eu não vejo ele mal. Então, o que acontece é que cadê os 10 gols do Paulista, né? Então ele não tá finalizando bem. Meu, nesse jogo aí mesmo teve um ataque lá do que o Tiquinho faz um lançamento top para ele na esquerda. Ele Sim, ganha na velocidade do cara, mas bate com o joelho na bola, a bola vai para linha de é. fundo. Eu falo, meu Deus. Ali Que era o gol certo, né? É a fase, isso, né? É a fase que então, tá. aí pega aquela coisa que a torcida lá na Vila tá pegando no pé dele também. E Tanto tem que jogador que não desempenha bem com pressão. tem um E lá lance na que Vila, já ele, pensou os 6 caras que estão lá na Gritando. Vila Gritando pegando na no sua pé do orelha. cara? Imagine, 6 velhos gritando na sua orelha, meu. Você tá, vai aguentar jogar? não, o Ô, quê? louco, quem que aguenta Eu não isso? sei. Quem que aguenta? Eu, 6 eu, eu, Valdemar. eu não sei que teve um lance que ele cai ali ele cai perto da lateral ali e algum cara lá da torcida fala uma merda pra ele. Não sei, não sei o que ele cara falou, mas ele olha com uma cara de mal assim pra torcida assim, e fica lá com cara de tipo, parecia que xingou a mãe, né? Tipo, não É. sei. Aí o cara ficou bravo, mas então vai lá, Santos 3-1. Não vou citar quem vai fazer gol, né? Porque não vamos exagerar aí. E espero que esse domingo de Páscoa aí tenha chocolate lá no Morumbi. Vamos ver. No Morumbis. No Morumbis. No Morumbis ainda, né? Tá tudo casado. Mas que seja chocolate do Santos, né? Não do São Paulo, mas posso morder a língua, né? Não tem o que fazer. Mas é isso aí. Então, considerações finais, Edmil, aí, pra gente fechar. Considerações finais aí. Ó, feliz Páscoa a todos. E torcer para o Corinthians fazer alguma coisa amanhã, sem técnico agora, e vamos ver o que acontece.
Valeu aí, um abraço. Fabião. É isso aí, né? Desejar a todos aí uma feliz Páscoa e também vamos torcer para o nosso Verdão seguir nesse momento que até que enfim chegou um momento bom, temos que prolongá-lo o máximo possível aí, porque até desde o começo do ano, Palmeiras não estava dando alegria para a torcida, agora parece que engatou e vamos ver se não é só fogo de palha, se vai realmente engrenar. Então é isso aí. Feliz Páscoa. Tudo de bom para todo mundo aí. Se inscreva no canal, curta, comente lá para a gente ver se fomenta esse negócio. Depois a gente também seguir no Instagram também. Depois a gente divulga aí. O Edmil coloca lá nos cortes, lá na edição do negócio. E é isso aí. Boa noite, galera. Valeu. Abraço. Valeu.